Porque eu comecei pintando em telas, que é aqueles que todos estavam lá. Aí depois empolguei, foi que eu ganhei a primeira medalha lá do banco, que eu expus, em telas. Aí depois de telas que eu fui para portas. Deixa eu ver se foi, a segunda parte foi portas. A segunda parte foi portas, porque a terceira já foi o acrílico e a quarta já foi o saco de estopa. Depois que eu fiz a pintura em telas, aí depois foi a época que eu me separei, esse negócio todo, aí eu comecei a dar aula. Foi isso. Depois de tela eu comecei a dar aula. Aí comecei a dar aula e aquilo me atraiu, né? Foi mais ou menos isso, de artes. Aí que os alunos não tinham material, para não ficar sempre naquela de folhas, né? Aí eu falei, não, e tinha exposições, né? Com os alunos. Aí a gente tem que procurar outros recursos, mesmo porque cada aluno desenvolve numa área, né? Aí depois que eu fui descobrir que uns eram bons demais em cerâmica, foi que eu comecei também, sabe? Falei, nossa, que maravilha. Fui buscar nas marcenarias toucas de madeira, que esses negócios todos, para eles trabalharem. Aí eu levava isso tudo num carrinho, de mão. Você acredita? Cada dia eu levava o material para eles. Era 3 escolas que eu trabalhava. E longe, periferia mesmo. Às vezes eu vinha 9 horas da noite dando aula. Depois eu falei assim, gente, esses meninos, vou trabalhar com celulose. Celulose é uma boa. Aí não tem uma empresa de celulose aqui, da Rio Doce? Então, mandei carta para lá, eles me deram parou o caminhão aí com chapas e mais chapas de celulose. Aí eu cortava, já levava tudo cortado para cada aluno. Aí foi um sucesso. E eles pegavam o material e levavam para casa deles. E se você não acredita, cada trabalho deles eu tirava fotografia para eles, mas chegou no ponto que assim, eles não tinham recurso para revelar aquele negócio todo. Todo o dinheiro que eu tinha, eu comprava material para eles. E aí Catarina, mãe, a senhora está trabalhando, eu não estou entendendo, o dinheiro ia todo no material. Mas era um amor muito grande, sabe? Tem uma escola aqui, a Milton Teodoro, ela é no alto. Quando eu via com os carrinhos empurrando, tipo carrinho, não é desse supermercado, é um carrinho de mão mesmo. Eu saía levando isso, de longe, eles desciam, me viam lá, aí vinha correndo aquele mundo danado. Messia! Desciam para me ajudar a carregar o material. Aí era aquela festa, sabe? Foi uma fase maravilhosa para mim. Muito sacrifício, mas foi uma fase ótima, sabe? De aprendizado mesmo, tanto deles como eu. Aí tinha teatro, tinha também, eles tinham dança também, toda a área de arte artística. E foi assim uma benção. Só saí porque eu não podia respirar, era fiquei muito sobrecarregada por causa disso. Mas a nossa secretaria não deixava você tem que voltar, eu tenho que voltar. Uma paixão. Aí eu falei, gente, agora eu vou usar isso nos meus trabalhos, por causa disso. A vida é um aprendizado, né? E era, nossa, uma paixão que eu tinha para as crianças, adolescentes. E sabe como que eu prendia eles? Para eles
Porque eu tinha uns que não tinha interesse em arte. Eu lembro do primeiro dia de aula que eu fui, me escalaram, eu cheguei na sala de aula, aí eu falei, hoje vocês vão desenhar qualquer coisa que der das suas cabeças. Aí eles começaram, mas o que especificamente? Não, o que der na cabeça. Você não acredita, Samuel? 80% era só caveira, revólver, sabe, faca, essas coisas assim, muita caveira. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso dar aula aqui não. Eu fiquei assim traumatizada. Aí eu falei, eu tenho que conquistar esses meninos. Comecei a pedir à diretora para pintar a escola, pintar os muros. Aí eu comecei, falei assim, ó, vamos pintar ao vivo. Colocava um aluno na frente e eles começavam. E para motivar essa turma, eu ia em todas as escolas, ia na primeira prefeitura e pedia ônibus para eles terem a hora de lazer nos clubes. Aí eu falava assim, ó, quem matar a aula não vai passear fim de semana nos clubes. Aí eu levava eles no garfo, em todos os clubes que tinha aqui, eles deixavam uma semana. Aí eu ia atrás do corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro me acompanhava porque era 50, 60 alunos, o ônibus ia amarrotado, era todo fim de semana. Mas não tinha uma pessoa aqui, um vizinho aqui, que eu pedia socorro, sabe? Falei, me ajuda. Quando eu ia atravessar a rua, aí as pessoas viam a dificuldade minha com aqueles alunos todos, me ajudavam, sabe? Aqui na Praça Esporte, cansei de levar esses meninos aí. Então, ele foi crescendo um número tão grande e o comportamento deles foi tão lindo, porque por causa dessa hora de lazer, que eles não perdiam um dia de aula. E aí a diretora falou, mestre, nós temos que dividir a turma, porque acumulava demais, sabe? Tinha mais de 60 alunos, assim, no galpão. No fim, a gente não usava mais sala de aula, não. Nós usávamos galpões abertos, porque o número era demais. E e os depoimentos deles? Minha Nossa Senhora, lá a secretaria, mestre, pediu os depoimentos. Eu guardei todos. As mães elogiando que o filho tinha mudado, sabe? O filho desenvolveu. Então criou um laço assim, de amor mesmo, sabe? Eles passavam a ser meus filhos. Foi assim uma bênção. Hoje eu encontro deles, ô mestre! E eles não me chamavam de tia, não. Eu falei, tira esse negócio, eu sou igual a vocês mesmo. Então era assim, ô mestre! Desse jeito. Mas foi uma loucura. Uma loucura. Aí foi por isso que eu... Aí deixei, falei, agora eu vou dedicar mais a mim e comecei a fazer meus trabalhos também. Madeira. Você viu esses quadrinhos de montagem ali? Tem uns quadrinhos, eles faziam isso de uma perfeição. Aí não sobrava tábua, a gente recolhia tudo quanto é material de rua. Eles passaram a fazer igual eu. Não tinha nada na rua que eles não recolhiam, entendeu? Mestre, olha que eu trouxe, mestre, olha que eu trouxe, era desse jeito. Aí eles faziam o trabalho e eu tirava foto. Eu tirava fotos. Nossa, eu tenho um livro deles, dos trabalhos deles. Aí eu falei, um dia eu ainda quero publicar. Qualquer lugar hoje você acha um pedacinho de madeira ou uma coisa assim. E agora essa questão do acrílico e da portas, é porque assim, houve a demolição daqui de muitos quartos e sobrou as portas. Aí eu já comecei a falar, gente, mas isso aqui é uma obra de arte. E mesmo porque as portas foi eu que tinha desenhado, as portas de madeira daqui. Falei, gente, eu tenho que utilizar essas portas. A moldura é muito cara, né? E eu vejo, é uma moldura, não é? É uma moldura. Não precisa colocar mais detalhe naquilo. Já vem pronto. Eu sinto necessidade de escrever aquilo que eu desenhei. Como eu dou o nome a tudo,
eu escrevo o quadro, aí eu falo assim, gente, eu tenho que escrever alguma coisa sobre esse quadro. E eu tinha, hoje já tem muito tempo, mas eu tinha necessidade, eu adoro escrever. Então eu falei, fiz junção das coisas, falei, então cada obra minha eu escrevi um tema, uma poesia, uma crônica, um documentário, sabe? Cada trabalho meu eu fiz isso. Tem muitas histórias, porque assim, a gente ia passear muito na fazenda. Aí meu pai mexia com alambique. Aí eu já tinha aquela paixão, sabe, aquela casa. E eu falava assim, minha Nossa Senhora, que bonito. E na fazenda eles têm muita as mulheres saíam de manhã cedinho para lavar roupa. E elas vão em turmas. Interessante que lá tinha... elas gostavam muito de usar branco. E lá na cachoeira, que era perto de casa, elas estendiam as roupas todas no varal. Daí essa loucura minha pro varal, sabe? Gosto de varal. E aquilo tudo me chamou a atenção. Eu ficava olhando, gente, que coisa mais linda. Elas saíam cantando, sabe? 7, 8 mulheres, por quê? Elas lavavam todas no mesmo horário, para ficar conversando e coisando, e estendia aquilo tudo naquele arame de farpado, que acompanhava o varal. Aqui tudo me fascinava. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que reproduzir isso que eu estou vendo. Então, foi uma necessidade que eu senti como se diz, de expressar aquilo que eu estava vendo. Sabe? Não, isso eu tenho que registrar isso. Então foi aí que eu comecei a fazer esses telas, essas coisas todas. Então, se você olha, tem assim, tudo está ligado às minhas origens. Tudo está ligado às minhas origens. Agora, Samuel, você vai notar que os primeiros quadros eles são mais escuros. Aí depois eu passei por uma fase mais clara. Porque a gente passa por umas situações na vida, né? Tem perdas e tudo, e aí aquilo transforma a gente. Então, eu já comecei a ver a falar, não, agora eu estou querendo luz. E a porta também teve sentido, porque eu adoro, sabe, janelas abertas, portas abertas, eu tenho necessidade de luz. Então, eu acho que encaixou, não é? A luz, as portas, foi isso.